Tarde a todos. Aqui quem está falando é o Francisco de Oliveira, que o Pedro acabou de apresentar. E nós vamos trabalhar aqui hoje com... Vamos fazer uma brincadeira, eu nem chamo de palestra, eu sempre repito isso nas apresentações, porque o ideal aqui era que a gente tivesse presencial, fazendo uma dinâmica presencial, que é mais ou menos o intuito dessa atividade aqui. Como é um assunto que ainda tem algumas complexidades, a nossa dinâmica ela vai ser parcial, mas no final, no final, quando eu terminar de construir um algoritmo aqui, aí alguns participantes poderão ajudar a gente a resolver o problema que a gente está se propondo aqui, que é adivinhar uma música a partir de algumas palavras da letra da música, e o intuito principal é nós mostrarmos como as ideias iniciais dos algoritmos de processamento de linguagem natural, como é que eles trabalhavam, e até mesmo o próprio Google, quando os pesquisadores, as versões iniciais do pesquisador do Google, como é que eram as ideias trabalhadas lá internamente, tá bom? Então vamos lá. Todos estão ouvindo e vendo perfeitamente aí? De vez em quando eu vou virar a minha cabeça para cá, que eu estou olhando num outro monitor, que no meu setup aqui eu acompanho um pouco a parte do chat e da visualização da tela do Zoom que está com a gente aí. Nós vamos fazer uma rápida introdução do assunto e de NLP, vou falar também sobre similaridade, e aí a gente vai escrever um código para poder tentar resolver esse problema que a gente está se propondo a fazer aí. Tá? Como eu fiz lá em Itaquá, eu só contextualizando em onde é que nós vamos mexer, né? Nós temos que a inteligência artificial, ela é apoiada pela matemática e pela estatística, e ela tem alguns subcampos, como o machine learning e o deep learning dentro do machine learning, e ela interfaceia com mineração de dados e com ciência de dados e também com big data. E nós vamos trabalhar nessa intersecção aqui entre mineração de dados e machine learning, tá bom? E o trabalho que nós vamos fazer tá na seara do processamento de linguagem natural. O que é processamento de linguagem natural? Basicamente é você estudar problemas de geração e compreensão automática da linguagem humana, das linguagens naturais, tá? Sejam elas nosso português, inglês e outras línguas aí. E tem uma infinidade de aplicações, eu peguei essa figura aí que exemplifica algumas das aplicações, né? Você tem aplicações de tradução, de detecção de erros, de detecção de notícias falsas, classificação de e-mails, predição de doenças, por exemplo, a gripe aviária não, a gripe suína em 2009, que foi uma pandemia também. Não teve essa divulgação que está tendo a Covid, mas foi uma pandemia e o processamento de linguagem natural feito pelo Google conseguia detectar para onde a gripe estava indo, ou seja, qual que era a disseminação regional, o fluxo da disseminação regional da gripe, e quase que em tempo real, enquanto o sistema de saúde americano levava 2 semanas para processar os dados das várias unidades. Então, o Google, quase que em tempo real, fornecia uma informação baseada em processamento de linguagem natural, que o sistema de saúde americano chegava com 2 semanas de atraso. Se fosse no Brasil, ia ser... Bom, deixa para lá. Se fosse no Brasil, eu não sei quantos dias seria, mas também chegaria com bastante atraso. Tá? Outro tipo de aplicação são os chatbots, né? As aplicações de respostas, né, por voz, iterativas. Análise de sentimento eu fiz um trabalhinho, porque, na verdade, essa não é a minha área de especialização. Em 2014, quem lembra o que aconteceu no dia 8 de julho de 2014? Alguém aí presente lembra o que aconteceu no dia 8 de julho de 2014?
Ninguém lembra? Brasil e Alemanha, vocês lembram? Então, nesse dia eu fiz um trabalho de análise de sentimentos, e aí foi fácil, né? O resultado era bem Isso daí a gente previsível. faz questão de esquecer, né? Eu tive que fazer esse trabalho, que era um projeto, assim, aqueles projetos do ITA, que você pega numa semana para entregar na semana seguinte, e aí eu tive que fazer esse trabalho aqui. Aí a vantagem é que eu tinha um volume de dados, eu baixei 800 gigabytes de twitters, isso porque eu estava filtrando só umas 12 línguas, estava cortando o resto do mundo, só pegando umas 12 línguas. Então, trabalho de sentimento, de análise de sentimento, e assistentes de voz, assim por diante. O trabalho que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos fornecer algumas palavras que estão em músicas e vamos tentar achar a música mais próxima daquele conjunto de palavras. Para fazer isso, nós vamos usar um conceito que tem várias áreas do conhecimento, que é o conceito de similaridade. Tá? E em aprendizado de máquina, similaridade ou dissimilaridade são bastante usados. Aliás, eu diria que são conceitos assim fundamentais que são utilizados tanto em aprendizado de máquina quanto em ciência de dados, e seja aprendizado de máquina no jeito tradicional, inicial, seja na vertente de redes neurais e as suas várias ramificações. Tá bom? Mas o que é similaridade? Similaridade é dizer, pegar dois objetos, duas coisas, dois textos, como é que é a nossa situação aqui, e dizer se eles são parecidos, se eles não estão relacionados ou se eles são opostos, se eles são dissimilares. Tá? Basicamente, essa é a ideia que está por trás do conceito de similaridade. E como é que você mede similaridade? Similaridade você mede por meio de métricas, e existem dois grandes grupos, principais grupos de similaridade. Um deles é baseado na distância, e aí nós temos a distância euclidiana e outra distância chamada distância de Manhattan. Nessa figura que imagino eu está aí na tela de vocês, se não tiver, alguém aí da mediação me avisa. Eu tenho uma linha verde, uma linha reta verde, entre dois pontos, um ponto A e um ponto B do centro de uma cidade. E eu tenho uma outra linha roxa, uma linha púrpura aqui, que ela é uma linha que vai fazendo, quebrando, né? A linha reta é a linha que mede a distância euclidiana, a distância entre dois pontos. Menor distância entre dois pontos, a distância em linha reta. Essa linha roxa, ela parte do princípio que você não consegue atravessar por entre os prédios. Você está no centro de uma cidade, você tem as ruas, tem os quarteirões, não consegue. Espera aí que está subindo um caminhão aqui, que do lado aqui tem uma ribanceira e os carros e as motos fazendo barulhos aqui. Mas voltando, então, como você não pode atravessar por entre os prédios, você tem que ir circundando os quarteirões. E quando você usa esse tipo de medida de distância, você está usando a distância de Manhattan, chamada distância de quarteirões ou distância city block, é uma outra forma de chamar. Então, por meio de distância, você tem, claro que tem outras distâncias, tem distância de Chebyshev, mas a gente vai estar focando aqui só em duas, distância euclidiana e distância de Manhattan. E se você usar as métricas que são baseadas em similaridade, aí você tem coeficientes estatísticos, esses três primeiros aqui são coeficientes estatísticos. Opa, perdão. E as duas métricas de baixo, similaridade de cosseno, não são estatísticas, são baseadas em cálculo matemáticos bastante simples. Similaridade de cosseno utiliza produto escalar, ou produto interno, né? Produto entre vetores, produto interno entre vetores, e a similaridade de Jacquard usa o conceito de intersecção sobre a união, número de elementos da união de dois conjuntos, número de elementos da intersecção de dois conjuntos dividido pelo número total de elementos da união desses dois conjuntos. Tá? Como é que você calcula... Opa, desculpa, não acabou a palestra, não. Como é que você calcula a similaridade de cosseno? Vocês estão na faculdade, muitos já até terminaram, talvez tenha até especialistas melhores do que a gente aí.
mas você usa essa fórmula aqui. Eu calculo a similaridade de cosseno, calculando o cosseno entre dois vetores. E como é que eu calculo o cosseno entre dois vetores? Eu faço o produto interno dos dois vetores, ou o produto escalar dos dois vetores, e divido pelo produto da norma de cada vetor. E aí isso traduz-se nessa fórmula aqui. É uma fórmula bastante simples de você deduzir. E a ideia da similaridade de cosseno... Deixa eu fazer um rascunho aqui para você ter uma visão de qual que seria a ideia que está por trás. Então, imagine que você tem um sistema de eixos aqui, e eu vou representar, por exemplo, no eixo horizontal, eu vou representar, usar um nome de time de futebol, que todo mundo conhece, São Paulo aqui, e sei lá, e Corinthians, Palmeiras, eu vou usar Santos, para não criar briga com ninguém. Suponha que, então, eu estou representando aqui, no eixo horizontal, a palavra ou os termos São Paulo, e na vertical, a palavra Santos, o termo Santos. E vamos supor que você tenha agora alguns vetores. Por exemplo, você tenha um vetor verde aqui, que, muito grosso, né? Deixa eu diminuir aqui. Você tem um vetor verde aqui que ele tem bastante ocorrência da palavra Santos. Então, ele está mais inclinado, mais próximo da vertical. Tá? E você tem um vetor azul aqui, vetor vermelho para combinar com o time. Você tem um vetor azul, vermelho aqui, que ele tem, vamos dizer assim, representando um texto e que tenha mais ocorrências da palavra São Paulo, ou seja, que ele fale mais sobre o São Paulo. Então, a ideia que nós estamos querendo apresentar aqui é o seguinte: no vetor verde é um texto que fala mais sobre o Santos. No vetor vermelho, eu tenho um texto que fala mais sobre o São Paulo. E eu tenho um vetor azul aqui, que é um texto bastante longo, tá? E ele fala mais ou menos equilibradamente sobre tanto São Paulo quanto Santos. Então eu tenho vermelho, fala mais, é um texto com mais referências a São Paulo, um vetor verde com mais referências a Santos, então esse é mais inclinado, esse aqui é mais próximo da horizontal, e eu tenho um intermediário aqui que fala sobre bastante coisa e equilibradamente ele fala de forma, vamos dizer assim, equiponderada de Santos e de São Paulo. E aí você, por exemplo, lança uma consulta, que eu vou usar esse vetor branco aqui, por exemplo, você lança uma consulta aqui que tenha um certo equilíbrio também entre as duas palavras, e você quer descobrir qual é o texto que é mais parecido com essa sua consulta branca aqui. Então, eu vou até usar uma nomenclatura aqui. Suponha que esse aqui seja uma query, né, uma consulta, tá? Chamar de Q. Esse aqui é um documento 1, esse aqui é um documento 2, que contém um texto, esse aqui é um documento 3, que contém um texto. Se eu fosse usar a distância de euclidiana, por exemplo, eu teria que validar a distância entre esses pontos que eu estou indicando aqui, a ponta desses vetores aqui. E, obviamente, que, por exemplo, a distância entre a minha query e D2 ou a minha query e D3 é bem menor que a distância entre a minha query, a minha consulta, e D3. Imagine que eu estou falando lá das músicas, tá? Então, coloquei um conjunto de palavras que eu quero procurar a música, e esse conjunto de palavras fala equilibradamente sobre esses dois termos aqui. A hora que eu calculo a distância euclidiana, parece que a minha consulta está mais próxima do documento 1 e do documento 2 do que do documento 3. Só que dá uma olhada, se nós analisarmos aqui os eixos, tanto o horizontal quanto o vertical, a minha consulta está tratando equilibradamente dos dois termos. E o documento 1 tem uma tendência forte para o termo da vertical, que é o termo Santos. E o documento 2 tem uma tendência forte
para o termo São Paulo, ou seja, referencia mais o documento, o termo São Paulo nesse documento. Então, a distância euclidiana me daria uma informação errada. Ele diria que, por exemplo, que a minha consulta, o documento mais parecido com ela seria D1, que aqui, eu olhando aqui, está parecendo mais próximo para mim. Só que, na verdade, embora, independente do tamanho, imagine que aqui é a minha consulta, e isso aqui poderia ser um artigo. Ou aqui o vermelho ser uma notícia, o verde ser uma notícia, e o azul um paper. Esse paper está falando igualmente dos dois termos. E a minha consulta tem equilibradamente a referência a esses dois termos. Então, a distância entre que me interessaria aqui, que me daria uma informação mais significativa como resposta, seria responder o documento 3, e aí de onde vem a tal da distância por similaridade de cosseno, porque o ângulo entre a minha query e o documento em azul é menor que o ângulo entre a minha query e o documento verde. Da mesma forma, o ângulo entre a minha query e o documento azul, a minha consulta e o documento azul, é menor que o ângulo entre a minha consulta e o documento vermelho. Então, é por isso que a gente usa, ou tenta usar, que nós vamos ver que isso vai acontecer conosco aqui, a gente tenta usar a similaridade de cosseno, porque eu pego esse ângulo θ aqui, que é menorzinho, e aí calculo o cosseno entre esses dois vetores aqui, vai dar um cosseno maior, dizendo que o ângulo é menor do que os outros dois documentos aqui. E aí a resposta para a minha consulta seria o documento azul, que faz muito mais sentido nesse contexto que eu estou falando aqui, ok? Então, espero que tenha sido ficado claro para vocês a ideia da similaridade de cosseno. A similaridade de Jacka, também conhecido como coeficiente de comunidade, a característica dela é a seguinte: você pega a quantidade de elementos da intersecção de dois conjuntos e divide pela quantidade de elementos da união de dois conjuntos. Tá? E aí ele te dá uma proporção, ou seja, eu tenho a intersecção são os termos comuns e a união são todos os termos. Então ele me dá uma proporção. E aí o documento que tiver mais termos comuns com a minha consulta será o documento mais próximo da minha consulta, segundo esse coeficiente aqui chamado coeficiente de Jacka, tá bom? Ok, então esse blá 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 acabou. Vamos pegar e tornar essas ideias aí um pouco mais palpáveis por meio da codificação de um algoritmo para isso. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou usar esse código que já está pronto aqui. Esse código aqui, o objetivo dele é o seguinte: ele vai buscar no site letras.mus.br, deixa eu confirmar isso, letras.mus.br, lá na URL mais acessadas, ele vai buscar as 1000 músicas mais acessadas que estão lá agora. Vamos ver se nós não vamos ter nenhuma surpresa aqui. Por que ele vai buscar 1000? Porque eu estou limitando em 1000 aqui, e nesse site tem 1000, mas vamos supor que o HTML lá tenha algum problema e tenha mais de 1000, ele vai trazer só as 1000 primeiras, tá? Então ele vai buscar lá, vai descobrir quais são os links, para cada um desses links ele vai buscar a letra da música. Esse algoritmo aqui eu copiei desse script aqui chamado scrap.py, cujo autor é esse cidadão que está aqui no topo da tela. E ele utiliza a biblioteca Beautiful Soup e a URL lib para poder fazer o acesso às URLs e fazer o web scraping das páginas HTML e trazer para a gente. Então, eu vou, para vocês acompanharem, eu vou botar para rodar esse cara aqui. Nesse diretório aqui eu tenho testes.txt, nós já vamos ver o conteúdo dele daqui a pouco. Eu tenho o script que vai buscar as 1000 músicas mais acessadas nesse momento. Vamos ver se a gente... Opa! Clear.
Então, eu vou rodar o script. Ele vai começar a buscar, isso vai demorar um tempo. Eu espero que esse tempo não seja tão grande. Enquanto isso, eu vou... Esse script aqui depois eu posso fornecer, viu, Vitor, Pedro, Elton, professor. Eu posso fornecer para vocês, que isso aqui, na verdade, eu peguei um código aberto aí na internet, então não tem nenhum segredo. Não tem nenhum segredo para ser guardado aqui. E assim como o código que nós vamos gerar aqui no notebook do Python, do Jupyter Notebook do Python, a gente vai levar. Em testes TXT, eu peguei aqui e fui chutando palavras de músicas aqui. Peguei 4 músicas aqui que eu vou testar isso aqui. À medida que eu for construindo o algoritmo, eu vou testando partes dele até o final, e daí depois a gente pede para algum participante, se quiser, colocar algumas palavras aí para a gente tentar descobrir qual é a música que ele está pensando dentro daquelas 1000 mais acessadas. Nosso dataset vai trabalhar com as 1000 mais acessadas. Está rodando aqui. Esse script eu não falei para vocês, mas ele está gerando um arquivo chamado... Minha tela, não sei porque ela abre do outro lado. Ó, ele está gerando... Ele está meio lento, hein? Pelo meu controle aqui, ó. Ele está meio lento, tá bom? Ele está abrindo aqui Nesse momento ele está com 240 músicas, esse horário ele está mais lento. Eu testei um pouco antes de começar essa apresentação, lá pelas 4 horas, estava levando uns 2 minutos. Aqui acho que ele vai levar uns 10 minutos. Então, enquanto ele faz isso, vamos começar a codificar para a gente não perder tempo, tá bom? Então eu vou criar um novo arquivo aqui. Vou salvar esse arquivo como eu sou muito criativo, eu vou salvar ele como café.ipynb, que é para ele virar um notebook. Café, enter. Pronto. Então ele está gerando aqui um notebook, o nosso está com 300 e poucas músicas. Então aqui dá para vocês verem que não tem nenhuma roubalheira, as músicas estão sendo colocadas aqui. Coloquei um separador Mandrake aqui, que o objetivo é depois a gente, na hora que quebrar essas músicas aí, elas já fiquem separadinhas aqui. Tanto a URL da música, por exemplo, ó, se você vier aqui pegar Conde do Forró, olha que bacana. Se você pegar essa URL aqui, Conde do Forró, for lá em letrasdemusica.br e colocar essa URL aqui, ele vai trazer para a gente Conde do Forró. Esse é nome de música? Eu peguei só o Conde do Forró, né? Ela tem uma música também, que eu não peguei aqui. Tá. Romance Desapegado. A URL completa tem. Tá lento porque o script de busca está deixando lenta a minha conexão, daqui a pouco isso acaba. Tá bom? E aí, por exemplo, aquela URL aponta para essa música aqui. E essa música, ela está na lista as mais acessadas. Está na lista das 1000 mais acessadas. Tá? Se nós fizermos um Ctrl F aqui, desapegado, tá aqui, ó, Conde do Forró, tá bom? Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte: dessas 1000 músicas que estão aqui, nós vamos montar um dataset, e esse dataset vai ser o nosso objeto de trabalho. Bom, ele continua acessando, enquanto isso eu vou começar a codificar, então, para que a gente não tenha nenhuma perda de tempo maior do que já tá acontecendo aqui. Bom, então, vamos para o nosso café aqui. Como eu vou trabalhar com aquelas músicas, eu vou importar esse
arquivo 1000.py, eu vou importar. Esse arquivo 1000.py tem as 1000 músicas, eu vou conferir se tem mesmo as 1000 músicas. Claro que a gente só vai ter as 1000 músicas daqui a pouco, né? Tá. Como é que nós estamos aqui? Com 780, 790. Tá chegando lá. Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente volta para esse. Muito bem. Vou deixar isso aqui num bloquinho separado no Jupyter Notebook. Vamos agora fazer o seguinte. Eu vou importar, que eu já vou usar isso aqui com muita frequência. Então eu vou importar NumPy como NP. E também vou importar uma biblioteca lang-detect, import detect. O objetivo dessa biblioteca aqui vai ser a gente detectar qual é a língua que está a música, porque naquelas 1000 acessadas lá, você tem músicas em português, inglês, francês, italiano, espanhol e etc. Né? Alemão e por aí vai. Nós vamos trabalhar só com algumas dessas línguas aí, não vamos trabalhar com todas, não, para não complicar mais a nossa vida, porque embora o processamento de linguagem natural já seja um problema resolvido há bastante tempo, resolvido não 100%, mas muito bem resolvido, é uma das partes da inteligência artificial mais desenvolvidas, problemas ocorrem por causa dos acentos, da língua portuguesa. Quem casa quer casa. Quem casa quer casa. Você escreve isso, você tem um problema de semântica sério para resolver. Tá bom? Deixa eu ver se nós já temos as 1000 músicas. Ctrl End. Opa, temos as 1000 músicas aqui, ó, acabou. Se eu olhar na nossa execução aqui, olha, veja bem, levou 4 vezes mais do que o tempo normal, o horáriozinho bastante concorrido. Levou 401 segundos, ou seja, 6 minutos, quase 7 minutos para gerar, buscar lá no site do letrasmus.br as 1000 mais acessadas, tá bom? Voltando agora, então a gente não vai ter mais aquele engasgamento. Só para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, ó, eu criei um array de músicas vazio e aí fui adicionando as músicas. Como é que eu adicionei as músicas? Bom, o script foi lá e pegou para mim a URL que termina aqui nesse separador Mandrake que eu coloquei, que é os 3E aqui. Aqui do lado direito eu tenho a letra da música. E a letra da música termina aqui. Quando termina a letra da música, eu tiro os espaços desse texto que contém a letra da música e mando separar por esse separador estranho aqui. Com isso, ele vai criar uma matriz de músicas que tem 1000 linhas e 2 colunas, sendo que a primeira coluna, a coluna 0, é a URL e a segunda coluna é a letra da música do jeito que está lá no site. Ou seja, do jeito que estava aqui agora há pouco, quando eu estava vendo, né? Desse jeito aqui, ó, tá bom? Se você procurar lá dentro essa música, vai encontrar esse texto lá. E nós vamos começar a trabalhar com esses caras aí. Então, vamos ver se ele importou legal aqui. Vou mandar ele executar. Bom, já tem erros, claro. Está sobrando coisa ali. Então, ok, 1000 músicas. Mandei imprimir qual é a quantidade de música. Ele importou 1000 músicas. Agora, nós vamos rodar esse detector de linguagem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova matriz, um novo array de músicas, só que esse array de músicas ele vai ser diferente. O que ele vai ser? Primeiro que eu vou transformar ele num array NumPy. Mas por que você faz isso? Porque diz a lenda que é mais rápido, tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou buscar música que estiver lá em 1000 músicas. Estou usando esse 1000 aqui porque é a biblioteca. Biblioteca não, é o arquivo Python que eu importei para o notebook, tá bom? Então, eu vou buscar a música que está lá em 1000 músicas, mas se a linguagem da música
da letra da música, e a letra da música, não sei se vocês lembram, agora há pouco eu falei, eu tinha a coluna 0 era a URL, e a coluna 1 da música é a letra. E se essa letra, se essa música, detect música, fecha, estiver num conjuntinho que eu vou escrever aqui, por exemplo, PT português, EN inglês, ES espanhol, que eu falei francês, que eu ia fazer, né? Francês, e não estava no script, mas vamos fazer italiano também, tá bom? Então, eu estou criando aqui uma nova matriz de músicas, agora só com as que estão com letras em português, em inglês, em espanhol, em francês ou italiano. As outras não me interessam. Vamos ver quantas que vão ficar aqui. Vou imprimir o músicas.shape. Shape. Isso aqui deve demorar algum tempo. Vamos contar o tempo. Então eu importei a biblioteca de tempo, vou dizer que o start do tempo é o time.time, e eu vou copiar isso aqui para baixo. E aqui eu vou imprimir menos start, vai me dizer quantos segundos foram, e eu vou escrever aqui a palavra segundos. Ponto. Tá. Então, esse trecho de script aqui, eu estou fazendo uma transformação daquele meu array. Eu executei, vamos ver o que ele está executando, esse asterisco aqui. Está legível esse código aí do outro lado, Vitor, Pedro, sim, Elton? Sim, assim. Parece Tá? entendível aqui, professor. Ah, então tá bom, porque eu nem prestei atenção nesse detalhe aí. Isso aqui deve demorar alguns segundos, eu acho que vai demorar uns 10 segundos mais ou menos, ou seja, já está na hora de acabar, e quando chega a minha vez demora mais do que o previsto, demorou 27 segundos, mas não tem problema não. Então o que aconteceu? Ó? Nós pegamos 1000 músicas e agora nós temos 983 músicas, 17 músicas estão em outras línguas, que essa biblioteca de detecção aqui não conseguiu detectar, mas 983 para a gente trabalhar, tá legal, não tá? Bom, quando eu falei da similaridade de cosseno, a gente precisa de funções para calcular isso aí. Eu vou fazer meio rápido aqui, porque eu já fiz isso aqui na outra palestra. Depois, se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Vou explicando e vou tentar fazer rápido, torcendo para não errar na digitação. Então, o que é a norma de um vetor? A norma é o tamanho do vetor, né? Nós vamos normalizar o vetor. Então, como é que eu faço? Eu inicio com uma norma 0, e aí eu faço uma interação em todas as componentes desse vetor, ou seja, no len do vetor. Então, se o meu vetor tiver 10 coordenadas, eu vou de 0 até 9. Se o meu vetor tiver 1000 coordenadas, eu vou de 0 até 1999. E aí a norma é um somatório de quem? Da coordenada do vetor ao quadrado. Eu estou fazendo a norma lá do cálculo euclidiano da norma. Tá? Então, isso aqui vai ser a coordenada do vetor. O vetor chama-se vetor, e a coordenada dele é a coordenada i. Isso aqui, vezes ele mesmo, ou a quadrado, dá a mesma coisa. E a hora que terminar, a gente retorna a norma, só que raiz quadrada da norma, tá? Extrair a raiz quadrada e levar a meio é a mesma coisa. Para mim calcular o cosseno, além da norma, se vocês lembrarem da forma, era o produto escalar dividido pelo produto das normas, pela multiplicação das normas. Então eu também preciso de uma função para calcular o produto escalar. Eu vou fazer o cálculo do produto escalar entre dois vetores. Bom, produto escalar começa com 0, todo mundo lembra do produto escalar, ele é um somatório também. Eu vou navegar nas coordenadas do vetor, e os dois vetores têm que ter aqui no nosso algoritmo o mesmo número de coordenadas. Então,
Se eu navegar no tamanho de V1, ou seja, no número de índices, no número de coordenadas que tem V1, eu vou estar navegando na mesma quantidade em V2. E quem que é o produto escalar? O produto escalar é o somatório da multiplicação coordenada a coordenada dos vetores. Então, é a multiplicação do V1i pelo V2i. Coordenada i do vetor 1 multiplicado pela coordenada 2 do vetor 2. Quem está acompanhando aí, fica de olho se eu não cometo nenhum gato aí na digitação. Isso é bem normal na minha idade. Pronto. Então, nós já temos aqui já o produto escalar. Agora, a gente pode calcular o cosseno. Cosseno de dois vetores, como é que é? Produto escalar dividido pela multiplicação das normas. Então, eu vou calcular o cosseno. Preguiça e fogo. Acho que demora mais copiar aqui em cima do que digitar, mas... Tá. E quem que é o cosseno? É o produto escalar dos dois vetores dividido pelo produto das normas. Norma do V1 multiplicado pela norma do V2. Tá? Tudo isso aqui entre parênteses, porque vocês sabem, quando vai mexer com mais que um, tem que levar quem? Isso aí. Então, nós já temos o cosseno. Poderia testar isso aqui, né? Poderia testar... Vamos testar isso aqui. Vamos compilar. Eu dei um Ctrl Enter aqui, ele compilou, não deu nenhum erro. Vamos testar. Eu vou imprimir a norma do vetor mais famoso, 5. O vetor 3, 4 tem norma 5, triângulo 3, 4, 5. Isso todo mundo lembra também, né? O produto escalar entre o vetor, pode ser o 3, 4. 3, 4 e o vetor, multiplica 2, 10, 2, 1, vai dar 10. Deu 10, tá certo? Então, produto escalar também, nossa função tá certa. E falta eu calcular o cosseno, né? Vamos calcular o cosseno. Copiar isso aqui. Vou chamar de cosseno, então, entre o vetor 3, 3 e o vetor 2, 0. Qual que é o ângulo entre esses dois vetores? 45 graus, né? Se é 45 graus, o cosseno tem que dar raiz de 2 sobre 2, perfeito. Ah, você está roubando, não é raiz de 2 sobre 2. Então vamos botar raiz de 2 sobre 2. Como que é a raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 é 2 elevado assim, não, 2 elevado a meio, dividido por 2. Então é isso aí mesmo. Então nossas três funções para calcular o cosseno entre dois vetores, e aí que ele usa o produto escalar e usa a norma, está funcionando redondinho. O que nós precisamos fazer agora é ir para o que interessa, ou seja, começar a trabalhar com o tratamento de texto. Então, para fazer isso, eu vou importar uma biblioteca. Veja bem, eu vou fazer muita coisa na unha aqui, não vou usar funções pré-definidas da biblioteca. Mas tem algumas coisas que não vale a pena a gente fazer ao vivo. Até porque provavelmente eu não conseguiria fazer ao vivo no tempo que nós temos aí, claro. Né? Se você me desse alguns meses, eu conseguiria. Então, eu vou usar essa biblioteca aqui, e dessa biblioteca eu vou importar um estemizador. À medida que eu for rodando o código aqui, eu vou falando o que significa cada uma das coisas, tá? O que é um estemizador? Um estemizador é um radicalizador de palavras. Ele pega as palavras e tira os sufixos e prefixos da palavra, deixando só o radical da palavra. Vou dar um exemplo. Carinho, cafezinho, carrinho, caminho não, né? Caminho não é diminutivo. Nessas três palavras que eu citei, você tira o inho. Então, cafezinho, tira o inho, fica cafezê. Carrinho, tira o inho, fica KRR, que é o mesmo radical da palavra carro. Carro, você tira o O,
e tira. Tá dando risada, né, Pedro? Você vai ver. Fazer ao vivo não é fácil não, rapaz. A gente fala besteira pra caramba. E eu vou importar também, dessa stem aqui, um stemizador em português que foi desenvolvido por um pessoal do Brasil, lá no começo dos anos 2000, para você ver como que essas coisas são velhas, né? Esse aqui é o RSLT. É um stemizador em português, é um radicalizador em português, para o português. Você consegue no Snowball, por exemplo, passar a língua portuguesa como parâmetro, mas, perdão, dizem que esse aqui é melhor. Eu, sinceramente, como eu não sou especialista em processamento de linguagem natural, eu não sei dizer se é verdade que o RSLPS é melhor. Pelo fato de ter sido feito por brasileiros, deve ser melhor sim, né? E aí nós vamos fazer um download aqui, em ltk.download, eu vou baixar a stop words, então outra palavra do jargão aí do processamento de linguagem natural. O que são stop words? São aquelas palavras que não... tipo os artigos, os numerais, algumas preposições, né? São palavras que você repete num texto, mas elas não adicionam um significado ao texto. Elas só formam uma sintaxe adequada, mas a semântica, elas não influenciam na semântica. Então, esses aí são as tais stop words. A gente vai baixar isso aqui do lado da NLTK, biblioteca, e eu vou baixar também as regras para o stemizador RSLP, tá? Esse stemizador português aí, ele é baseado em regras. Tem até, se você acessar o site, o artigo original, lá eles têm até o fluxograma de quais são as regras pré-definidas que são aplicadas. Vou executar isso aqui, ver se conseguimos fazer os downloads sem problemas. Ok, internet funcionando, beleza. Então agora nós já temos aqui um material para a gente poder começar a trabalhar. Antes de processar as palavras, das letras, das músicas, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar as stop words em cada uma das línguas. Então eu vou criar as stop words em português, que é o lntk.corpus.stop words. Daqui a pouco vocês vão entender melhor, está parecendo grego, né? Mas fica tranquilo. Acho que vai ficar claro à medida que a coisa andar, se a coisa andar. Portuguese. Olha só como pode dar muito erro de digitação, né? Então, aqui, ó, eu chamei de BR, Stop Words, as em português. E como eu sou muito criativo, nós fizemos italiano também, né? Vou chamar de English, espanhol, francês, italiano. Aqui, o English. Então, vou pegar as stop words em inglês, vou pegar as stop words em espanhol, também conhecido como Spanish, French, francês, palavras, né? Avec, quem sabe francês aí pode falar quais são as palavras que não adicionam semântica no francês, e para italiano a mesma coisa. Ok, além disso, eu vou criar os steamers. Eu vou criar os steamers, são os radicalizadores, né? Eu estou usando uma palavra em inglês, algumas em português, eu sou caipira, então posso falar misturado, não tem problema, né? E aí, aqui nós vamos pegar o RSL e vamos instanciar o stemizador em português. Vamos instanciar o stemizador em inglês. Então, vou pegar da NLTK. O Snowball. Tem outros ali, tá? Eu vou usar o Snowball. E aí eu vou dizer para ele que é o da língua inglesa. Como esse aqui nós vamos usar para todas as outras línguas, eu tenho que dizer qual é a língua. Então, agora, espanhol, francês, italiano. Brasil, inglês, tá? 1, 2, 3, 4, 5, acho que é isso aí mesmo. Espanhol, Spanish.
Vou pegar o estemizador em francês. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu estou fazendo isso antes, tá? Porque eu vou ter que detectar qual é a língua de cada letra de novo. Ele separou lá para mim as músicas que, teoricamente, estão nessas 5 línguas, mas na hora que eu for processar, eu vou ter que pensar, testar isso novamente para que eu possa poder fazer essa separação e usar o estemizador correto e usar a stop word correta, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso aqui vamos testar se não tem nenhum erro de digitação grosseiro aqui. Não deu nenhum erro, aparentemente está ok. Vamos continuar. Agora nós vamos começar a processar. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou criar uma função para separar os radicais de uma letra qualquer de música, tá bom? Então vamos fazer isso. Eu vou importar uma biblioteca chamada string e também vou nltk tokenize, eu vou importar um separador de palavras, tá? Então, eu estou importando uma biblioteca, mais 2 bibliotecas, na verdade, e agora eu vou criar o meu algoritmo para retornar. Imagine que você fornece a letra de uma música inteira lá, e eu quero só os radicais, porque eu não quero essas stop words, eu não quero pontuação, tá? Eu quero só os radicais. Bom, legal. Como é que você faz isso? Você faz o seguinte, vou criar uma função aqui chamada só radicais. Eu olho para o chat, mas não estou lendo não, viu, gente? Eu estou prestando atenção no meu cérebro aqui para ver se o negócio sai direitinho, se eu não esqueço de nada, tá bom? Então, daí, se tiver alguma coisa, depois vocês colocam as perguntas aí. Então, agora que vem aquela história, para que eu vou usar de novo a detecção? Eu vou verificar se essa letra aqui, por exemplo, ela está em francês. Se ela estiver em francês, eu peguei uma letra qualquer, eu vou ver se ela está em francês. Se ela estiver em francês, eu vou dizer que as stop words, e agora você começa a ver onde que as coisas fecham, que eu vou usar vão ser as que o auxiliar de digitação colocou coisas na minha digitação que eu não queria. Então eu vou dizer que as stop words que eu vou usar são as em francês, e vou dizer que o steamer que eu vou usar é o steamer em francês, tá? Então, entenderam qual é a ideia? Eu vejo a letra. Se a letra for francês, eu uso o steamer. Mas se a letra não for francês, a letra pode ser, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo fazer uma cola. Tem um monte de erro aqui, mas eu vou consertar. Pode ser que a letra seja em... Vou até fazer de trás para frente, tá? Italiano, que eu coloquei por último, né? Então, se for italiano, eu vou usar as stop words italianas. Tá. Se for francês, eu vou usar em francês. Se não, pode ser que seja espanhol. E aí eu vou usar as stop words em espanhol e o estemizador, o radicalizador em espanhol. Não é espanhol. Pode ser que seja em inglês. Pô, você vinha até aqui para ver o cara programar um monte de if, né? Que coisa feia. Mas tá acabando, fica tranquilo. Faz de conta que você não está vendo isso aqui. E se não for nenhuma dessas, se não é italiano, se não é francês, se não é espanhol, se não é inglês, pô, eu só estou tratando 5, por isso que eu usei if, né? Então é o quê? Português. Então eu vou usar tanto as stop words quanto o estemizador em português. E se nós não erramos nada, eu estou com o estemizador certo e estou com as stop words certas para poder fazer extração dos radicais, tá bom? O steamer tem que ter o BR em todas antes mesmo? Não, é um nome que eu, aproveitando uma pergunta no chat, é um nome que eu dei, você poderia dar qualquer nome, tá? Na verdade, se você olhar lá, a letrinhas, o símbolo da linguagem que ele usa é PT, de português, né? E eu coloquei BR, só voltando aqui para... Veja bem, eu chamei de BR Steamer o em português.
de EN, Steamer, o English. Aqui o BR, o EN, o ES, o FE, só separa para mim qual é o Steamer que eu estou instanciando. E aí aqui embaixo eu uso, de acordo com a língua que eu detecto na letra, se o meu detector de linguagem estiver bom, eu escolho qual é o stemizador e quais são as palavras de paradas, stop words que eu vou usar, tá bom? Beleza, agora que eu já sei, já tenho a ferramenta para mim trabalhar, eu vou criar uma lista de radicais, ou melhor, vou criar um conjunto de radicais, um conjunto vazio. Por que eu vou criar conjunto? Porque eu vou colocar o radical lá, imagine que nem eu falei, carrinho, car, C-A-R-R. Se aparecer carrão e o stemizador me gerar KRR, eu não vou colocar duas vezes KRR lá dentro do meu conjunto de termos que eu estou querendo montar aí no final das contas. Eu vou botar uma vez só. Por isso que eu estou usando essa estrutura de dados chamada conjunto do Python, porque ela me permite essa versatilidade de não incluir elementos repetidos, né? Conjunto, você lembra lá da matemática, não tem elementos repetidos. E uma lista em Python você pode eventualmente ter elementos repetidos, tá bom? Pô, o pessoal está indo embora. Samara está aí? Ô, Samara, poxa vida, que legal. Bom, continuando aqui. O que eu fiz agora foi criar esse Word Tokenize, eu importei o tokenizador agora há pouco, e o tokenizador, o que ele faz? Ele pega o texto todo da música inteirinho e separa, cria um array, uma matriz de palavras, tá? Prazer te ver aí, viu, Samara? Muito bom. Separei a letra em palavras. E aí, para cada uma das palavras que estiver nesse conjunto de palavras que o tokenizador separou para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a pontuação agora, tá bom? Como é que nós vamos fazer isso aí? Tem várias maneiras de você tirar a pontuação. Uma delas, que é bastante comum, é a seguinte: eu vou dizer que a palavra vai ser igual, aí eu começo com ela vazia e vou juntando os caracteres, caracteres a caracteres. Eu pego todo o caractere que tiver na palavra, desde que o caractere não esteja na pontuação. Por isso que eu precisei da string aqui, tá vendo? Nada é por acaso, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui. Então, eu já peguei uma letra, separei a letra em palavras. Peguei cada palavra e separei numa matriz, uma matriz onde cada elemento é uma palavra. Muito bem. Verifiquei agora, para cada palavra, os caracteres de acentuação e retirei esses caracteres de acentuação, ou seja, estou juntando todos os caracteres desde que eles não sejam acentos. Feito isso, o próximo passo que eu vou fazer é o seguinte, é montar o radical, propriamente dito. Ou melhor, tem as stop words, né? Vamos tirar as stop words, tá bom? Então, vamos lá. Se a minha palavra, que agora já está sem a pontuação, eu vou transformar em minúscula, porque as stop words vêm em minúscula, lá naquele dicionário de stop words vem em minúscula. Se essa palavra em minúscula não estiver nas stop words, aí, ó, quem fez a pergunta do BR, eu chamei de BR Steamer o estimizador em português. Chamei de EN Steamer em inglês. A mesma coisa eu fiz com as stop words, BR stop words e English stop words, assim por diante. E agora que eu detectei qual é a letra, eu chamei simplesmente de stop words genérica a stop word do conjunto que se refere à linguagem a língua que a letra está. Então, por isso que agora eu simplesmente verifico se não está na stop words. Se não tiver na stop words e não for uma string vazia, porque eu comecei a tirar caracteres aí, pode... como vocês sabem, problemas acontecem, né? Tem palavras pequenas que pode confundir parte com uma stop word, então
para evitar problemas, eu vou testar se a string não está vazia. Se ela não está vazia, aí agora eu vou radicalizar. Radicalizar parece coisa de sindicalista, enfim, deixa eu falar. Vou criar o radical. E quem é o radical? O radical, agora eu uso o stemizador. Então, agora, aquele stemmer genérico que eu criei... Ah, aqui não, aqui está errado. Acho que foi isso que você perguntou, né? Desculpa aí a minha falha, tá? Aqui não, tem que ter BR Steamer não, senão vira uma bagunça. Agora entendi a sua pergunta. Tá bom? Não vou usar PyTorch, não. Daqui a pouco eu complemento melhor essas respostas aí, tá? Obrigado, hein? Pô, tá vendo? Tinha um BO aqui, deu Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes digitar é melhor para não errar, tá? Eu chamo simplesmente de Stop Words e simplesmente de Steamer, né? E agora eu uso ele aqui embaixo. Então, é o Steamer. Agora, quer ver até onde que eu detectei que tinha errado, que ele não me deu auxílio aqui. E aí eu vou pedir para ele stemizar essa palavra. Tá? Stemizou a palavra. Putz, eu não sei como é que está esse radical. Os anos de programação vai deixando a gente preocupado, né? Cismado com as coisas. Então eu vou testar de novo se ele não está vazio, tá bom? Não se assustem, mas é assim mesmo. E aí, como agora eu tenho um radical bonitinho, eu vou adicionar ele no meu conjunto de radicais, que é aquele conjunto que não deixa repetir. Terminei essa brincadeira, se nós não erramos nada, eu vou retornar os radicais. Tá? Então é isso aí. E com isso, eu até poderia testar já isso aqui, para ver se está funcionando isso aqui, se não ficou nenhum erro de... Por exemplo, agora que vem o testes que eu falei para vocês, eu coloquei aqui 4 músicas para testar. Vou pegar essa aqui, ó, que tem bastante ira aqui, ó, sentir, conseguir. Onde eu estou? Nossa, foi lá para cima, que doideira. Tá. Eu vou testar aqui. Eu vou imprimir só radicais para a letra que eu colei lá de cima. Então, vamos ver o que ele faz aqui, se não dá nenhum erro. Se der algum erro, a gente já conserta. Opa, tem erro. BR Steamer, é claro. Já sobrou um gato lá em cima ainda, né? Acho que era mais para baixo mesmo, professor. Aqui, né? Muito bem. Então, vamos rodar de novo. E vamos rodar de novo. E tem mais erros ainda. O que é? Tem um 7 perdido aí. Aqui embaixo, né? Radicais é igual a 7. Tá. Não tá, não. Já sei. Tá vendo? Já tá cansando, pelo dia já tá cansando. Aqui não vou adicionar radicais, vou adicionar o radical. Tá bom? Bom, depois de meia hora conseguimos, então, radicalizar esse texto aqui, ó. Sentir virou sente, colorir virou color, sorrir virou sorre, entender virou entende. Perceberam? Então, aqui fecha aquela ideia, né, de como é que você... obrigado, Henrique. Henrique Lefundes. Ô, Henrique. Beleza? Tudo certo? Tá? Então, até agora tudo bem, nós já estamos conseguindo radicalizar as nossas letras. Eu vou precisar de mais um instrumento para a gente poder processar. Está acabando, viu, moçada? Tem um pouquinho de paciência, daqui a pouco já acaba. Eu vou precisar vetorizar uma letra de música. O que é vetorizar uma letra de música? Todas as músicas
nós vamos pegar daqui a pouco todas as músicas e vamos separar os radicais delas e vamos colocar isso numa matriz. Então eu vou ter uma matriz que eu vou ter nas linhas as letras e nas colunas os radicais, os termos que compõem as músicas. Só que dá uma olhada, eu vou ter músicas em português, inglês, espanhol, então eu vou ter um número grande de termos lá. Então quando eu pegar uma letra qualquer, eu vou ter que verificar em qual posição a determinada palavra, eu tenho essa lista de termos, eu vou verificar em qual posição o termo que está na letra aparece. E naquela posição eu vou colocar um 1. Se não aparecer um determinado termo numa determinada posição, para aquela matriz, para aquele vetor daquela letra, eu vou colocar um 0. Em outras palavras, eu vou criar um vetorzão gigante, tá? Depois nós vamos ver qual que vai ser o tamanho dele, mas vai ser um vetor gigante com muitas colunas, com 983 linhas, que foi a conta que deu lá em cima, né? E com um monte de zeros e alguns uns. Um aonde? Onde aparece o termo que está na lista de termos, tá? Então, para fazer isso, eu vou criar uma função que é chamada vetorização, ou vetorizar. Eu vou vetorizar uma letra e vou comparando ela com uma lista de termos. A lista de termos nós vamos criar daqui a pouco. Ah, por que você sabe que é assim? É porque eu já pensei nisso aqui, né? Não é que eu sei, eu já testei algumas coisas disso aqui para a gente poder não apanhar muito aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a letra e vou extrair os radicais dessa letra, que é esse teste que nós fizemos aí em cima. Uma vez que eu extraí o radical, eu vou criar um vetor zerado. Então, eu vou criar um NumPy vector de zeros. E o shape desse vetor vai ser o seguinte. Ele é um vetor unidimensional e ele vai ser o tamanho dos termos. Então, dá uma olhada. Cada letra vai ter um vetor que vai ter o número de dimensões igual ao número de termos de todas as músicas, termos já radicalizados, tá? E como é um vetor de zeros e uns, eu vou criar um vetor de inteiros. E aí eu vou navegar nas colunas, por isso que eu vou chamar de J aqui, vou navegar nas colunas de termos, e para mim verificar se aquele termo, ou se o termo da letra está lá. Então eu vou andar na coluna de termos, e uma vez que eu naveguei na coluna de termos, eu vou navegar, olha para você ver como o algoritmo ele é complexo. Por isso que ele vai ficar lento. Nós vamos fazer um Google piorado aqui. E vou pegar o termo que está na lista de radicais. Quem são os radicais? Radicais da letra, né? Então, vou pegar um termo que está na lista de radicais da letra e vou verificar se esse termo casa com o termo J que eu estou aqui. Se ele casar com o termo J, o vetor fica com 1 naquela posição, senão ele continua com o 0 que ele acabou de criar lá em cima, tá? Então, o que eu vou fazer? Se o termo casar com o termo J, termo G não, termo J, eu coloco 1 nessa posição. Então, o meu vetor, chamei de vetor, meu vetor na posição J vale 1. Fácil, né? E aqui acabou, eu retorno esse vetor. Pronto, vetorizei uma música. Tá? Preciso da lista de termos, e a lista de termos a gente não tem. Vamos fazê-lo agora. Próximo passo do nosso... Ainda falta um ali, professor. Ah, tá, é a mesma mensagem, obrigado. Então, deixa eu compilar esse código. Não vai dar para a gente testar ele ainda, porque eu preciso criar a lista de termos, que é o que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou criar uma lista vazia de letras, que agora, se você lembrar como é que está a nossa situação, o nosso dataset músicas, ele tem a URL e a letra da música. Agora eu vou criar uma nova matriz, que eu vou chamar de letras, e vou colocar o URL, vou colocar a letra da música e vou colocar os radicais dessa música aqui, na matriz, tá bom? Vai ficar bem... Vou criar a nossa matriz de termos, para não esquecer, né? Antes que esqueça, sempre esqueça. E vou criar um conjunto aqui, onde vai estar todos os radicais. Lá o pessoal da ciência da computação, que conhece bem esse ramo aqui, chama isso de saco de palavras. Como eu vou fazer uma versão aqui tupiniquim, vou chamar de balaio.
Também vai ser um conjunto, porque eu não quero termos repetidos. Se a palavra amor aparece em 300 músicas das 1000, eu quero só ter uma coluna com a palavra amor lá em cima na minha lista de termos, tá? Quando eu estou fazendo assim com a mão, porque eu estou vendo uma matriz aqui na minha cabeça, eu estou vendo uma matriz onde em cada linha eu tenho uma música e em cada coluna eu tenho um termo. E para cada linha de música eu tenho zeros e uns nas colunas. Quando o termo que está lá na coluna casa com o termo que está na música, tá bom? E aí a ordem para mim não interessa, tá em qualquer ordem, essa encrenca aí, tá? Então, criei o balaio, agora eu vou navegar em cada uma das músicas, acho que é músicas, que chamei lá em cima. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou radicalizar a música. Essa nomenclatura é fogo, né? Eu vou radicalizar só radicais de quem? Da música. Na verdade, da letra da música. E se você lembrar, a letra da música está na posição 2 dessa matriz de músicas. Então, é meu índice 1 aqui. Agora eu já tenho os radicais, eu vou navegar em cada um dos radicais. Na lista de radicais, melhor transformar numa lista para não apanhar aqui do conjunto, né? Essa estrutura de conjunto é uma estrutura do Python, tá? Muito bem. Agora eu já estou... eu peguei a letra e peguei os termos da letra. E aí eu vou adicionar no meu balaio esse termo. Se esse termo já existir lá no balaio, a estrutura de dados 7 vai tratar a ocorrência de duplicidade para mim e vai eliminar esse problema, tá? Então eu vou pegar no meu balaio e vou adicionar o radical, tá? Então eu peguei cada música, para cada música eu separei em radicais, peguei cada radical e adicionei no meu balaio. E outra coisa que eu vou fazer é o seguinte, quando eu terminar uma música, eu vou lá na minha matriz de letras e vou adicionar, como é aqui, acho que é append. Vou adicionar quem? Vou adicionar um arrayzinho aqui de 3 colunas, onde eu vou colocar o URL da música, que é a posição 0. Vou colocar a letra da música. Por que você está fazendo isso? Eu poderia tirar a letra, né? Mas eu vou deixar a letra. Poderia, não vamos usar a letra para muita coisa, mas alguém poderia falar assim, me mostra a letra que você achou. Aí eu já tenho ela aqui, tá? O custo computacional aqui não vai ser muito diferente a encrenca maior não está nem aqui, tá? E também vou adicionar quem? Os radicais, que são os termos dessa música que nós separamos, os radicais da música. Então, tirou stop word, tirou pontuação, tirou palavras vazias dentro daquela língua lá, se nós não erramos em nada. Tá. Aí, pronto, eu já tenho os meus termos. Seria só eu fazer termos igual ao que está lá no balaio. Eu vou até transformar em lista para não apanhar. Do balaio. É isso aí. Tá? O que a gente pode fazer aqui? Testar, né? Só que antes de testar não, executar e ver o que acontece. Isso aqui deve demorar um pouco, porque dá uma olhada, ó, 1023, e aí eu vou separando os radicais para cada música adicionando no balaio. Eu posso ter muitos radicais. Pô, cada letra tem, em média, 100 palavras, vamos chutar assim. Música boa, né? Porque música ruim deve ter 4, 5 palavras só. 100 palavras, seja 50, vai. Pô, aí você tem 1000, vai dar um número grande de termos aí. Então, vamos marcar o tempo, só para a gente ver quanto gasta. Time.time. E aqui embaixo, vou imprimir. Eu vou imprimir o tamanho de termos, que eu estou curioso. Eu fiz um teste para poucos termos, uma versão mais simplificada disso que nós estamos fazendo, né? Vou imprimir quantos termos ele gerou e vou imprimir time. Isso aqui você já decorou, né? Até eu decorei. Como é que a gente controla o tempo? Segundos. Podia ter uma função para fazer isso? Tem uns detalhezinhos aí. Vamos executar esse cara aqui? Deixa
eu colocar aqui embaixo. Vamos ver se não tem nenhum erro e vamos executar. Isso aqui deve demorar um pouco, hein? Então, nesse momento, o que ele está fazendo? Navegando em todas as... Está executando? Vamos confirmar se está executando, para a gente não ficar parado. Então, ele está pegando todas as músicas, cada uma delas sequenciais. Para cada radical, ele está adicionando no balaio. Eu poderia adicionar aqui, poderia ter simplificado isso aqui, não ter navegado nos radicais, né, adicionado já o subset completo ali, mas agora já foi. Agora eu já escrevi desse jeito, fica assim mesmo. Tá? Enquanto isso, deixa eu ler. Como o senhor acha que ele vai se comportar com músicas em 2 línguas? Boa pergunta. Eu acho que o detector é estatístico. Aí ele vai verificar qual é a língua predominante e vai escolher a língua predominante. Aquele Lang Detect, o algoritmo, ele é estatístico, tá? Probabilístico. Juntos e Shallow não. É verdade. Muito bem pensado. O senhor vai usar PyTorch? TensorFlow? Não, eu não vou... esqueci de falar o que eu não vou usar aqui. Eu não vou usar um monte de coisa. Eu não vou usar rede neural, tá? Eu tenho uma política seguinte: problemas simples a gente resolve com coisas simples. Então eu não vou usar rede neural. PyTorch e TensorFlow são algoritmos, são bibliotecas, frameworks, né, de inteligência artificial, fortemente embasados em inteligência, em rede neural. Não vou usar isso. Não estou usando teste, você está vendo? Não estou usando desenvolvimento orientado a teste, não estou usando estrutura de dados complexas, não estou usando orientação a objeto. Então, tudo que você está aprendendo na faculdade, eu não estou usando aqui. Estou fazendo uma coisa bem, né, procedural aqui para a gente entender. Tá bom? Matheus Farinaro, olha só, Matheus Farinaro, hein? Acabou, demorou pacas, hein? Tudo isso? Nossa Senhora. Olha, encontrou 11.001 termos distintos e levou 2 minutos para processar. Estou com medo de processar ele inteiro, hein? O negócio está ficando feio aqui. Bom, muito bem. Então, nós já radicalizamos, nós já temos os termos, espero que esteja tudo certo. Agora eu vou criar a principal matriz, a matriz que nós vamos usar para calcular similaridade. Tá bom? Como é que nós estamos de tempo aí? Acabando o tempo, né? Vamos lá. Como é que eu vou fazer a matriz de termos? Eu vou criar uma matriz. Olha que nome curioso. Essa matriz aqui, para quem? Ela vai ser a seguinte. Quem gosta de matemática, eu sempre falo isso, né? Ela vai ser uma matriz das letras vezes os termos. Se você perceber ali, ó, que é uma matriz do tipo 983 vezes 11.001. Se você fizer essa conta, dá até para a gente fazer essa conta aqui, ó. Print 983 vezes 11.001. Então, vai ser uma matriz com quase 11 milhões de entradas. Só dá uma olhada na complexidade do problema, né? Não é um problema tão elementar. Não é aquele toy brinquedo lá, aqueles Hello Mundo que o pessoal apresenta inicialmente aí, né? É um problema um pouquinho mais complicado. Então, matriz vai ser... Eu vou criar uma matriz zerada. Essa matriz ela vai ter um shape, obviamente, né? 983 por 11.000. Eita, 11.001. E ela vai ser do tipo inteiro, porque ela vai ser uma matriz de zeros e 1. Isso, quando vocês aprendem lá na teoria, são as tais matrizes esparsas. É uma matriz, se você olha nela, ela é praticamente, se você colocasse a matriz na parede e soltasse um dado, a sua chance de acertar um zero é quase 100%. Tá? Tem pouquíssimos uns. E essa matriz ela apresenta uma complexidade computacional para trabalhar. Do jeito que eu vou trabalhar aqui, que é bastante, vamos dizer assim, raw, né? Bastante básico, não estou fazendo tratamento nenhum, ela é muito ruim. Claro que tem técnicas sofisticadas, como fatorização,
upperização, lowerização, que você dá uma simplificada nesse problema, mas é um problema complexo. E quando eu falo complexo, é complexo do ponto de vista do tempo computacional, tá bom? Então, criei a matriz de zeros. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou navegar no range das letras, ou seja, vou andar nas 980, eu gostaria de falar 1000 letras, vou andar nas 1000 letras, tá? Aí, para cada letra, eu vou andar nos termos. Então, eu vou andar nas colunas. Então, eu vou andar no range do range de termos. Então, eu já tenho o elemento IJ, né? Tenho os índices IJ. Agora, falta eu testar se o termo que está qual termo que eu estou querendo ver aqui? Eu peguei as minhas letras, e não sei se você lembra, agora há pouco eu criei um array de letras que tinha 1000 linhas, 983 linhas e 3 colunas. Na primeira coluna, a URL da música, na segunda coluna, a letra da música, e na terceira coluna, também conhecida como 2, eu tenho os radicais, tá? Ou os termos, como eu estou chamando aqui. Então, peguei o termo. Aí eu verifico se esse termo que está na letra casar com o termo J, que eu estou... com o termo J que eu estou navegando ali nas colunas de termos, se ele está, eu digo que essa matriz, essa célula, é igual a 1, no contrário, ela é 0, porque eu criei ela zerada aqui em cima, tá bom? E aí acabou. Bom, isso aqui também é demorado, né? Não tem jeito. Vamos ver como é que ficou essa matriz aqui. Print matriz.shape. Vamos controlar o tempo também? Vamos colar daqui para baixo. Vamos ver quanto tempo vai demorar, só para... Ok. Ok, vamos rodar. Está rodando, não deu nenhum erro. Vocês que são jovens, prestem atenção nos índices aí para ver se eu não estou trocando as letrinhas ali. Deve demorar quanto tempo isso aqui? Boa pergunta, né? Levou 2 minutos só para fazer aquilo? Vai demorar bastante. Enquanto ele faz, eu vou criar a função da similaridade, porque aí a gente já vai adiantando a nossa... senão, sei lá, se ele demorar 5 minutos aqui, eu vou perder 5 minutos esperando aqui, o pessoal vai querer ir embora aí já. Então vamos fazer o seguinte, enquanto ele pensa ali, vamos criar a similaridade de cosseno. Tá? Então eu vou calcular a similaridade de cosseno para uma letra. Nós vamos fornecer uma letra, que é a nossa query, a nossa consulta, e vamos pedir para ele calcular a similaridade de cosseno. Eu vou criar uma matriz aqui, zerada, e o shape dessa matriz vai ser uma entrada para cada música, então vai ser do tamanho de letras. E o type dela vai ser float, porque eu vou colocar o cosseno aqui dentro, tá bom? Então, uma matriz float, nós vamos vetorizar a letra. Vetorizar a letra, e depois que eu vetorizar a letra precisa de termos, que ajuda até aqui. Precisa de termos. Depois que eu vetorizar a letra, aí eu vou navegar, ó. Então, como é que é a jogada?
eu vetorizei a letra, agora eu estou com a minha consulta vetorizada, eu vou procurar vou calcular a similaridade com todas as músicas, ou seja, eu vou navegar no len de letras e para cada linha de letra eu vou dizer que a similaridade de cosseno índice I, ou seja, para aquela respectiva letra, é igual ao cosseno entre o vetor da minha consulta, das palavras que eu forneci para o algoritmo, comparando esse vetor com o vetor que eu já, se tudo correr bem, está ali na matriz I, né? Matriz índice I, na linha I da matriz. Tá bom? Oh, acabou, até que não demorou muito. 171 segundos, 3 minutos, 983, 11.001. Deu certinho. Então, ótimo. E aí, aqui a gente acabou, eu retorno essa matriz de similaridade. E agora, poxa, finalmente acabou, hein, Francisco? Pensei que você não ia conseguir. Agora que nós já temos tudo pronto, como sempre, está pronto. Vamos calcular uma similaridade. Vamos pegar um teste aqui. Vou pegar esse primeiro teste aqui, vamos fazer na ordem. Vamos pegar um teste aqui, vamos calcular uma similaridade, vamos ver como é que esse algoritmo se comporta. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou criar uma matriz de similares, vai ser igual à similaridade de cosseno, para qual letra? Para essa letra aqui, na verdade não é uma letra, é uma parte de uma letra. Isso aqui, a hora que eu jogar lá para dentro do algoritmo, se não tiver nada errado ali, o que ele vai fazer? Ele vai radicalizar isso aqui, ou seja, vai tirar stop words, vai tirar acento, vai estemizar esse conjunto de palavras. Uma vez estemizado, aí ele vai comparar com aquela matriz que nós criamos, e aí vai trazer para a gente qual é vai trazer uma matriz de similares. Nessa matriz de similares, eu vou querer saber qual é a letra que ele encontrou. Então, eu vou pedir para ele mostrar para mim, dentro das letras, o elemento que casa com o maior que ele tiver ali em similares, ou seja, o maior cosseno de similares, que tem uma sintaxe aqui da axis igual a zero, o maior cosseno de similares, ele vai me trazer. E como eu estou interessado na URL, vai me trazer o elemento zero. Bom, eu já disse para vocês que isso aqui vai demorar, então nós vamos fazer o seguinte, vamos controlar tempo para isso aqui também, tá bom? Vai demorar alguns segundos, acho que uns 10, 15, 20 segundos pode demorar. Então vamos controlar o tempo para isso aqui. Então é o time.time. Vou rodar. Vocês estão preparados aí? Qual é a música? Vamos lá. Similares, pego a similaridade de cosseno, me traz uma matriz de similares, eu verifico qual é o argumento que tem o maior valor nessa matriz de similares, e aí eu caso isso lá em letras e trago o elemento zero. Ele está rodando, veja que não foi instantâneo, né? Esse asterisco aqui, que vocês talvez tenham dificuldade para ver no celular. Ele está calculando, blá, 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 vamos tomar um café, vamos fazer um experimento de física, vamos fazer aquele experimento da mesa inclinada lá, plano inclinado, calcular força, atrito, força de atrito. Está demorando mais do que eu gostaria. Isso pode significar várias coisas. Uma delas é que tem erro no algoritmo. 42 segundos. Nossa. Gostaram desse Google? Tá ótimo esse Google, hein? Procurou num dataset pequeno e levou 42 segundos. Que beleza, hein? Então tá aí. Esse é o algoritmo. Eu acho que ele acertou. Essa música é essa mesmo. Eu escolhi Elvis Presley para abrir a nossa lista. Bom, se nós testarmos outra letra, vai demorar igualmente. Vamos testar a segunda aqui. Vou vir aqui.
Até vou salvar isso aqui antes que o mundo se perca, né? Como é que eu salvo isso aqui? Antes que dê um BO aqui. Eu vou pegar aqui e vou trocar a letra aqui, tá bom? Vamos testar para aquela segunda ali. Ele deve demorar também bastante tempo para mostrar que o algoritmo ele é bastante estável. Então vamos executar. Tchum. Está executando. Bom, aí a pergunta que fica é como é que você resolve esse problema? Bom, eu falei assim, eu não estou usando nada complexo, então eu estou usando uma coisa simples, eu tenho que achar uma solução simples para esse problema, para esse meu caso específico. A solução simples que nós vamos usar aqui, é a similaridade de Jacquard. Nós vamos criar um algoritmo para calcular a similaridade de Jacquard, aquela similaridade que pega a intersecção entre o número de elementos da intersecção dividido pelo número de elementos da união, e vamos ver se isso provoca uma melhora no nosso algoritmo. E aí a gente pode abrir aí para o público que quiser chutar umas letras aí. Ó, levou 41 segundos e realmente o bicho está pegando. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou aqui, eu vou criar um algoritmo que eu vou chamar de similaridade de Jacquard. Vou calcular a similaridade de Jacquard para uma letra, da mesma forma como nós fizemos para o cosseno. Como nada se cria, tudo se copia, e é onde dá problema, né? Aliás, por que eu criei aqui em cima? Está aqui embaixo, né? Então eu vou criar similaridade de Jacquard. É uma matriz de zeros. Eu vou criar float, porque eu vou dividir, sei lá, 5 por 50, né? Vai dar decimal, então eu vou trabalhar com números flutuantes aqui também. Agora, o que vai começar a mudar aqui é o seguinte, eu não vou vetorizar, eu vou só pegar os radicais porque me interessam os termos, né? Eu quero fazer a intersecção do conjunto de termos da letra que eu estou consultando com a letra da música que eu quero achar, tá? Então, eu vou só pegar os radicais livres. Eu quero vetorizar. Tá falando, eu quero os radicais da letra. Depois que eu tiver os radicais da letra, eu já estou pronto para calcular a similaridade. Ou seja, eu vou navegar, igual eu fiz aqui embaixo, no range do len de letras, ou seja, eu vou pegar todas as letras que estão no meu dataset, e para cada uma delas, como eu calculei aqui embaixo similaridade de cosseno, eu vou calcular a similaridade de Jacquard. Como eu estou usando essa matriz aqui, eu vou dizer que a similaridade para essa letra I, a iésima letra que eu estou, vai ser igual o tamanho da intersecção dos radicais da consulta que eu estou fazendo com os radicais da letra lá. E se você lembrar, é o letras I índice 2. Tá? Bom, tenho a intersecção, vou dividir pela união, vou dividir pelo tamanho. Pô, eu fico tentado a copiar, e geralmente quando eu copio, depois eu não apago tudo que eu tenho que apagar, mas aqui vocês vão me ajudar, que acho que aqui é mais tranquilo, né? O Nion, tá bom? Então o que eu estou fazendo? A similaridade da letra I com a query, com a consulta que eu estou fazendo, é a quantidade da intersecção dividida pela quantidade da união. E acabou. Vou retornar a tal da similaridade de Jacquard, tá bom? Vou compilar isso aqui. Ele não disse nem que sim, nem que não, sinal que deu certo. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colar esse código aqui embaixo, só que ao invés de fazer similaridade de cosseno, eu vou fazer similaridade de Jacquard. Aí o resto continua igual, né? Porque eu vou ter uma matriz de similares. Vamos ver quanto tempo demora isso aqui.
Deixa eu fechar umas telas aqui, que estou achando que o meu computador está pensando muito. Executei 0,18. Executei 0,16. Está mais demorado do que deveria estar, tá bom? Mas eu vou entender que eu tenho um monte de janelas abertas aqui. Quais janelas eu estou aberto? Estou com essa de letras, estou com... Pode ser o próprio Zoom, que ele levantou um aplicativozinho por baixo do pano aqui, e aí pode estar dando um delay na minha máquina. Mas perceberam a diferença de tempo? Eu tenho 41 segundos lá em cima e tenho menos de 1 segundo aqui. Vamos fazer um teste com mais uma? Vamos pegar um Chitãozinho Chororó, olha aí, loucura. Vou calcular o tempo de Chitãozinho Chororó no cosseno. Já vou deixar ele calculando, porque ele vai demorar. E vou fazer Jacquard aqui. E vamos esperar ele terminar os dois e dizer para a gente qual é o tempo de cada um deles. Tem paciência. Ficou muito ruim a versão cosseno, né? 43 segundos. Aqui embaixo eu nem consegui executar. 0,07. Agora está um pouquinho mais compatível com... O que aconteceu aqui? Tá. Vou executar só mais uma vez aqui para 0,11, 0,07. Tá vendo? 7 centésimos de segundo. Ficou bem melhor, tá? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um algoritmo que usa a similaridade de cosseno, que é uma métrica bastante útil para esse tipo de problema, mas ela tem problema de complexidade computacional alta que precisa ser tratado. Existem outras técnicas para tratar isso aí. Como eu falei para vocês, por exemplo, fatorização de matriz e outras mais sofisticadas, ou então você resolver isso aqui com rede neural, ou usar N-grams, B-gram, trigram, etc., para uma outra forma de comparar a similaridade aqui. Eu resolvi trabalhar com similaridade de cosseno para mostrar para vocês que é um algoritmo complexo, e quando a gente usa a similaridade de Jacquard, a gente obtém uma resposta melhor para esse problema especial que eu selecionei para a gente trabalhar aqui hoje. Então aí, se alguém do público aí, se vocês aí da mediação, alguém quiser sugerir algumas palavras para a gente tentar achar a música. Para a gente quebrar... Acho que o Vitor tinha preparado, né? Para a gente quebrar esse algoritmo aqui. Põe um W eu no meio do tô algoritmo curioso aí. com um aqui. Fala aí. Vou jogar aqui no chat. Joga no chat aí. Eu vou colocar embaixo aqui. Mas são essas palavras? É pouco? Vai quebrar meu algoritmo. Mas vamos tentar com elas, não custa nada. Eu vou usar o Jacquard, porque Aí ele é você mais vai falir rápido. o Google, Vitor. Pô, Poxa. isso aqui é mais ou menos que nem o Google, né? Se você é específico, você tem uma resposta melhor. Se você é muito genérico, essa música essas palavras têm alguma música entre as 1000 mais acessadas lá? Sim, eu escolhi aqui. E eu Então acho que tá elas são legal. específicas o suficiente. Vamos ver. E aí, Mas matou na hora, olha só. tá bom? Electric Love. É isso aí. Olha só, Italiano, e professor, nem é vai tão lá. famosa. Tá em 500 e qualquer coisa. Ô, Partiano, Partigiano, tá certo isso aí? Eu vou colocar isso aqui, vamos ver se vai achar. Tá lá essa música? Entre as mais acessadas? Ó, vocês querem quebrar o meu algoritmo, hein? Quer fazer eu passar vergonha mesmo. Vamos tentar, não custa nada, estamos aqui. Tá chegando a hora. E aí?
Bateu ou não bateu? Bela tchau. Não deu certo, hein? Deu certo ou não? Vamos ver se é... Ó, aí para o pessoal que está achando que tem uma roubalheira, a gente pode arriscar colocar aqui na URL. Eu tinha preparado uma interface, mas precisa de uns ajustes estéticos, então vamos fazer aqui no braço mesmo. Parabéns, o italiano. Muito bem, achou mesmo. Mais alguma sugestão? Francês, tem alguém aí que domina o idioma francês? Talvez quebre da praia de Boa Viagem. Posso colocar isso aqui? Não tem nenhuma francesa nas mil? Bom, caramba, hein? Como não tem francesa? Que mundo é esse que nós estamos? Pô? Vou executar essa aqui. Alceu Valença.